Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Morgadinha dos Canaviais. Este livro é de Júlio Diniz, estamos a falar de um clássico do século XIX português e eu li este livro no âmbito do projeto da Paloca, que é o projeto 4 meses com Júlio Diniz. Ela criou este desafio para durante 4 meses ler as 4 principais obras de Júlio Diniz. Eu acompanhei-a no primeiro mês, em que li As Pupilas do Sr. Reitor. O segundo mês, que era agosto, eu saltei porque era uma família inglesa e eu já tinha lido. E agora, em setembro, li A Morgadinha dos Canaviais. Correu-me um bocadinho mal porque eu acabei já no dia 1 de outubro, já não cumpri assim setembro completo, mas o essencial foi lido em setembro porque este livro é muito grande. Eu estava à espera que ele fosse mais ou menos do mesmo tamanho das Pupilas do Sr. Reitor, que eu tinha lido então em julho, mas este livro tem mais de 500 páginas, é assim um grande calhamaço, com uma história muito mais densa e com muito mais personagens. Então, de que é que nos fala esta história? Esta história conta a história de uma morgadinha dos canaviais, mas nós começamos com o nosso protagonista, que é o Henrique. E o Henrique abre a nossa história a chegar a uma aldeia no Minho, portanto uma aldeia remota. Ele vem de Lisboa, portanto estamos a falar de um homem de cidade, com todos os hábitos da cidade, que está a ir para o Minho. Está a ir para o Minho para ir morar com uma tia durante algum tempo, porque basicamente ele sente-se doente. Logo no início da história, Júlio Diniz diz-nos que ele foi apanhado por aquele hábito de se achar hipocondríaco. Então, tudo lhe fazia mal, tudo lhe doía, tudo tinha, todos os médicos que consultou e mais alguns, muitos deles diziam que ele não tinha nada, muitos diziam que ele tinha isto e aquilo e que tinha que fazer aquilo outro, e houve até a certa altura um médico que lhe disse que ele precisava era de mudar de ares, precisava de mudar de ares já, porque isso podia ser complicado, que lhe podia complicar ali a vida, que a vida dele podia de facto estar em risco, e ele lembrou-se que tinha essa tia numa aldeia então muito remota, onde ele tinha passado algum tempo na infância e decidiu ir para lá passar uns tempos para ver se curava a sua saúde. Então a nossa história começa precisamente com ele a chegar a essa aldeia e ter aquele choque de quem vem da cidade para a aldeia, mas a verdade é que ele habitua-se muito rapidamente àquele ambiente, sente-se logo melhor de saúde, começa logo a recuperar das suas mazelas. Então, logo no primeiro dia, ele conhece a Morgadinha dos Canaviais, por acaso. A Morgadinha dos Canaviais é chamada assim porque existia uma morgada rica ali na terra que lhe deixou toda a herança. Como ela gostava muito de pequena, era a madrinha dela, então como ela em criança andava sempre com a madrinha, então a madrinha era a morgada e ela era a morgadinha, e quando a madrinha morreu e lhe deixou a herança, ela continuou a ser chamada a Morgadinha dos Canaviais. Portanto, estamos a falar de uma herdeira rica, bonita e uma rapariga, uma personagem com a cabeça muito no sítio, com os valores muito assentes e muito senhora de si. Ao conhecer aqui a Morgadinha, o Henrique começa também a conhecer as outras personagens, os primos da Morgadinha, com quem ela passa a maior parte do tempo e com quem ela vive, e o pai da Morgadinha, que ele afinal já conhecia, porque é um conhecido conselheiro. Portanto, estamos a falar de um ambiente muito político aqui, estamos em época de campanha para uma eleição que vai haver, e aqui temos um ambiente muito político, precisamente porque o pai da Morgadinha é candidato, e temos aqui o Henrique a se envolver um bocadinho com as personagens e com este ambiente de aldeia que está em revolução e a falar das eleições. Obviamente que, sendo Júlio Diniz, temos aqui histórias de amor, aqui mais do que uma, tal como nas Pupilas do Sr. Reitor. Nós aqui temos o Henrique a ficar logo perdidamente apaixonado pela Morgadinha, mas ela não lhe liga nenhuma, nem quer ligar. E ao mesmo tempo temos aqui outra personagem que se fica encantada com o Henrique e que ele nunca se apercebe. Então temos aqui um bocadinho amores, enganos e desenganos, mesmo ao estilo clássico deste autor, e nesta obra eu senti que se notava muito da evolução da escrita dele. Esta obra já foi uma que ele escreveu um bocadinho mais para a frente, já foi posterior às outras duas que já falei, portanto, das Pupilas do Sr. Reitor e de uma família inglesa, e aqui eu notei uma trama muito mais intrincada, muito mais pormenores, muito mais personagens. Não só o livro é maior, como temos muitas linhas de personagens a acompanhar e muito mais do que acompanhamos em todas as outras. Aqui as pessoas da aldeia, mesmo as personagens mais secundárias que só têm uma referência breve, são descritas àquela moda característica deste autor
E o autor continua a conversar muito connosco nesta obra. Essa é uma coisa que eu adoro em Júlio Diniz e é uma coisa que para mim é muito identificativa dele, também é muito característica desta época, mas ele conversa muito connosco. Nós somos capazes de começar um parágrafo com ele a dizer: entenda ao leitor que o que se passou aqui foi isto, ou a certa altura a elogiar-nos, ou como eles dizem na época, cortejar, portanto fazer aqui aquele chegada de elogio. Então aqui há momentos em que temos personagens um bocadinho mais lentas a chegar a conclusões e o autor diz-nos: o leitor, como é certamente de inteligência muito superior a esta personagem, já compreendeu que o que se passou aqui foi isto. Então ele faz assim estas brincadeiras, estes pormenorzinhos que nos levam a rir. Temos personagens muito, muito bem caracterizadas, muito com os defeitos à flor da pele, é muito fácil de rir delas sem lhes querer mal, porque ao mesmo tempo gostamos delas e conseguimos ver como é que as pessoas gostam delas, mas ao mesmo tempo há aqui personagens extremamente cómicas. Este livro pega em temas bastante fortes, logo em religião e em política, e temas um bocadinho controversos, que ele faz aqui uma crítica social. Nós temos aqui uma situação de um missionário que veio para esta aldeia e que está a trazer muita gente para ouvir, e toda a gente acha que ele é um santo e que ele é que sabe. E quando começamos a ver as consequências de tudo que ele faz, nós percebemos que ele é daqueles fundamentalistas, daqueles isto é absoluto, vocês têm que fazer isto, tens isto é pecado, tu vais para o inferno se não fizeres isto, assim uma coisa quase radical. E vemos muito isso, e aquilo de facto acontecia muito na época. Hoje em dia já não acontece tanto, mas ainda em algumas zonas continua a acontecer, e aqui Júlio Diniz pega muito nisso, nessa falta de conhecimento, nessa forma que algumas pessoas tinham de ser tão eloquentes, de levar todo o resto atrás e acreditar naquilo, mesmo que aquilo que eles dissessem fosse tão distorcido e tão errado. Portanto, temos essa questão da religião e ao mesmo tempo esta questão da política, que é uma questão que entra aqui em certas discussões de quem é que é por quem é que está bem, quem é que está mal, e depois aqueles tratos políticos de por trás, ir prometer isto àquele em troca de votos e essas coisas. O que eu achei muito interessante são algumas críticas que Júlio Diniz deixa aqui em relação ao dever político, de falar com o leitor e dizer que a cena que vai descrever a seguir é humilhante para quem andou anos a lutar para ter o direito de voto. E depois lá descreve uma cena em que as pessoas que vão votar não sabem em quem é que estão a votar, não querem saber, não fazem a mínima ideia do que é que eles defendem ou que vão defender os seus interesses. E essa chamada de atenção eu achei que estava brilhante, porque de facto é uma coisa que a gente vê nos dias de hoje, e eu comecei a ler este livro na véspera das eleições, portanto foi assim mesmo muito bem calculadinho. Acho que Júlio Diniz não sonharia a realidade de hoje, que a maior parte das pessoas não vai votar, e a crítica que faz aqui das pessoas que vão votar e que não sabem quem é que estão a votar está extraordinário mesmo. A descrição das personagens é incrível. O protagonista é uma personagem que eu comecei por até lhe achar piada e depois deixei de gostar dele e já não o suportava, e depois passei a gostar dele outra vez no fim, porque estão as personagens tão bem trabalhadas, tão bem construídas. A Morgadinha é uma personagem que, apesar de ser super bondosa e de coração grande, é uma personagem também com a língua afiada, de dizer as verdades e de ser muito direta e muito de lutar porque ela acredita. Temos aqui alguma espécie, não necessariamente de amor proibido, mas quase, um amor que seria quase impossível de alcançar. Temos aqui todos esses aspectos que fazem destes clássicos de Júlio Diniz uma delícia de se ler. Eu gostei muito deste livro. Eu penso que existe filme, não sei se existe mais do que um, mas o que encontrar vou deixar por aí algumas capas. Eu penso que sim, que existe filme deste. Estou curiosa, eu tenho mesmo que me sentar aí e procurar os filmes de Júlio Diniz, mesmo os que sejam a preto e branco, porque eu acho que deve ser uma delícia ver isto em cinema português, especialmente. Eu gostei muito desta obra, mais até do que As Pupilas do Senhor Reitor e da Família Inglesa. Não lhe vou dar as 5 estrelas porque não foi uma obra que para mim fosse uma leitura muito fluida ou que eu me absorvesse e não quisesse parar. Para mim teve um bocadinho de altos e baixos, teve momentos em que eu apetecia mesmo
abanar o protagonista ou dizer às personagens, por amor de Deus, falem uns com os outros, resolve-se já a situação. Mas foi uma leitura deliciosa, ainda assim, eu gostei muito, muito de ter lido. Fez-me lembrar vagamente uma telenovela que eu não sei se algum de vocês já ouviu falar, que é Cabocla. A Cabocla deu há uns anos atrás na SIC e há pouco tempo voltou a dar na Globo. Eu não tinha visto a primeira vez que passou, mas há pouco tempo, quando deu na Globo, eu estive a acompanhar. E é muito, muito parecido porque é igualmente político. E é a história também de um rapaz que vem da cidade para o campo porque está doente, mas esse está mesmo doente. E lá se apaixona também por uma rapariga. E lá o primo desse rapaz está-se a candidatar. E então é tudo campanha de eleições e políticas e etc. E então fez-me muito, muito lembrar. Eu não sei se tem algum tipo de inspiração ou alguma ligação de todo, mas o ambiente político ali por trás está muito, muito semelhante e eu achei muito engraçado ter dado essa telenovela há pouco tempo e este livro ter bastantes semelhanças. No final de tudo, eu gostei muito desta obra, só tenho que agradecer à Paloca ter criado este projeto para me ter incentivado a pegar nela mais cedo, porque eu andava há anos a dizer que ia pegar e nunca pegava. E no final de tudo, eu acabei por lhe dar 4,5 estrelas. E foi isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz. Digam-me em baixo se já leram este livro, se leram outras obras de Júlio Diniz, se estão curiosos em ler este. Digam-me tudo aí na caixa de comentários, já sabem que eu adoro ver os vossos comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de mais livros de Júlio Diniz para ler. E não se esqueçam, se quiserem adquirir este livrinho, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo adicional a utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer cada vez mais. Peço-vos também, se ainda não forem subscritos do canal, de subscreverem, porque é muito importante para fazer crescer este projeto. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!